que você acha que mudou assim de forma tão impactante? Você falou que você teve acesso a isso tudo, mas e aí? Para onde sua vida foi? O que mudou de forma drástica assim? Então, eu continuei servindo como pastor na Igreja Batista, né? Eu trabalhei em 2 igrejas batistas e a terceira é na equipe pastoral do Ed, então foram 25 anos servindo como pastor em igrejas batistas, isto é, levando em conta todo como diz, o arcabouço do que é estar servindo numa instituição religiosa, que pagava bem. O que eu tenho, não tenho nem de vida, ele tem de pastoreio em Igreja Batista. Porque vocês falando de 85 e 87, eu sou de 2001. Mas ó, uma coisa que mudou radicalmente é o entendimento do que é igreja. Igreja, corpo de Cristo. Que não tem nada a ver com a Igreja Batista, Presbiteriana, não. O corpo de Cristo é outra história. A comunidade da fé, a comunidade do amor, a comunidade da cruz, a comunidade do perdão, a comunidade do acolhimento, a comunidade da fé. Entendeu? Que não tem nada a ver com CNPJs, com sistemas, com estrutura, com doutrinas. Não tem. É outra história. É o corpo de Cristo e as suas funções na vida. Isso para mim radicalizou, de modo que eu sempre entendi que quando eu estava dirigindo uma assembleia na Igreja Batista para decidir a marca do papel higiênico, por exemplo, aquilo tinha a ver com uma instituição religiosa, não com o corpo de Cristo, não com a comunidade da fé. Aquela era uma decisão que a administração tinha que tomar. Mas na Igreja Batista, governo congregacional, né, então todo mundo decide tudo e tal, embora eu e o Ed, na Igreja Batista, instituímos o presbitério e jamais levamos essas coisas para a comunidade, porque a comunidade tinha que viver a comunidade e não ficar decidindo que tipo de tinta vai pintar, sabe essas coisas? Sim. Então assim, isso mudou radicalmente, mudou alguma essencialidade no meu pensamento teológico, não é? Nada mudou em relação à essência do pensamento teológico, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o credo, né? O credo, mas soteriologia, né? A doutrina da salvação foi mudando, né? Do tipo, quem é salvo, quem não é salvo. Na Igreja Batista, o salvo é aquele que levanta a mão e é batizado e fica esperando morrer para ir para o céu. Certo. E um céu bem chato, que vai ficar ali, né, glória, glória, aleluia, eternamente, sem nenhuma criatividade. Onde alguns dizem que os Beatles não estarão, né? Pois é, e eu já tenho sérios problemas. Se eu chegar no céu e não encontrar o John, Paul, esse pessoal, vai ser complicado. Tom Jobim, Milton Nascimento, onde estão esses caras? Então assim, a gente não tem, e eu não estou falando de mim, estou falando desse grupo aqui. Né, que ficou conhecido até como o grupo da caminhada, que era um pessoal que era, na época, capitaneado pelo Caio e por alguns outros, né, que a gente ia formando novos pensamentos à medida que o próprio Caio ia propondo, inclusive. Né? Então o nosso pensamento ia mudando, né, mas ganhando corpo no que diz respeito a uma comunidade de fé para o Brasil. Certo. Esse era o nosso sonho dos anos 80, uma comunidade de fé para o Brasil, terapêutica, sadia, abençoadora, propositiva, em todas as áreas da sociedade, desde a arte, a cultura, a política, o mundo corporativo. As conversas com o Ariovaldo eram assim do tipo, vamos formar arquitetos com o pensamento do Evangelho, que pense num prédio que tenha acessibilidade, que pense num ambiente que isso, que aquilo. Nossa, mundo,
Isso é o evangelho. Então, Trouxe pra assim, tudo, né? para tudo. Não só um ambiente Pra tudo. sacralizado. Pô, mas... vamos formar advogados, não é, que lutem pela justiça gratuita, sabe assim? Que vá para os lugares, que vá para o mundo, libertar a gente que está preso injustamente, gente que vai defender causas que ninguém defende, entendeu? Vamos formar engenheiros, né, que pensem nisso, que pensem naquilo. Vamos formar políticos que vão para Brasília e não vão se corromper. Mano, essa era a nossa Proposta. jornada, Olha que lindo. entendeu? Legal. Então, assim, não teve como não mudar. Não teve como não mudar. E aí, nesse caminho, eu redescobri as disciplinas espirituais, né? O silêncio, a confissão, a contemplação, a solidão ou a solitude, a partilha, sabe assim? E até hoje, há mais de 30 anos, eu tenho um grupo que nós nos reunimos uma quinta-feira por mês, ali do lado do monastério em Vinhedo, onde inclusive participamos dos ofícios com os monges, enfim, no entendimento cada vez maior dessa espiritualidade que a gente chama de monastérica, não é? Que é o aprofundamento em Deus. Sim. Aprofundamento em Deus. Né? Essa coisa de... O Osmar diz assim, Deus fala o tempo todo, a gente é que é barulhento e não ouve. E é verdade. Então você vai para um ambiente em que você se propõe o silêncio, em algum momento você está ouvindo a você mesmo, Sim. o outro e Deus. Ou Deus, o outro e você. Não importa por onde você começa.